Já se perguntou o que se esconde por trás do inusitado? No Pano de Fundo Podcast, a gente te mostra entrevistas com pessoas incríveis que vão te surpreender. Te conectamos com pessoas inspiradoras que vão te mostrar que tudo é possível. Boa tarde, sou Luiz Pitim. Bem-vindos a mais um episódio do Pano de Fundo Podcast. Nossos agradecimentos hoje vai ao artista plástico Lucas Penac, que nos cedeu uma tela que hoje está exposta aqui no nosso estúdio. Muito obrigado, Lucas. Hoje temos uma mulher que realmente ouviu um não, acelerou no sim, e hoje tem 50 unidades de uma escola que transforma vidas, com graxa na mão e propósito no coração. Sandra Nali, que prazer tê-la com a gente. Muito obrigada pelo convite, sou eu quem agradeço. Então, Sandra, a história da Sandra é muito interessante. Ela, 14 anos, dirigiu o Fusquinha do pai, né? Em Mogi Mirim, 14 anos dirigindo, né? E já era meio óbvio que você não ia conseguir seguir o caminho tradicional da vida, né? E como é que nasceu essa paixão pela mecânica? Como é que você começou? Como é que você descobriu tudo isso? Bom, lembrando que o Fusca era vermelho, viu? Fusca vermelho, olha! Mas eu comecei a trabalhar até por uma necessidade financeira da minha família. Aos 14 anos, eu ingressei em uma oficina mecânica como menor aprendiz. E eu acho que a paixão começou neste momento, assim. Eu fiquei muito encantada com os carros, com os pneus. Eu era muito jovem, obviamente, mas acho que a paixão começou ali. Tanto que eu fiz carreira nessa empresa, acabei ficando por bons e longos anos, passando por uma série de funções ali. Eu sempre brinco com as pessoas que até hoje o cheiro do pneu é uma coisa que eu gosto, né? Para a grande maioria das pessoas, o cheiro da borracha é ruim, mas para mim tem um cheiro bom. Então traz boas lembranças. Boas lembranças. Que bacana. E como você falou, você começou como jovem aprendiz numa rede grande, né? E esse foi o primeiro contato com a oficina? Como é que foi isso? Esse foi o primeiro contato com a oficina mecânica, embora naquele momento eu não ingressei na função mão na graxa. Eu comecei como menor aprendiz na área administrativa, como a grande maioria das meninas com a minha idade na época começavam a trabalhar, né? Então, mas foi o meu primeiro contato com a oficina. Com carro não, porque antes um pouquinho eu já brincava ali no Fusca do meu pai e com 14 anos, por isso que eu comecei a dirigir com 14 anos, né? Então, acho que a paixão por carros começou ali, um pouco nesse momento aí da adolescência. Então, esse foi o primeiro contato que você teve, né? Sim. E aquele episódio que te marcou, que eu fiquei sabendo aqui, né? Que você foi trabalhar num concerto de carros e ouviu um não. Como foi isso? Como é esse episódio que você teve? Eu já passei por várias situações, assim, mas eu me lembro que quando eu comecei a ingressar com a mão na graxa mesmo, um cliente, naquela época, né, os clientes não entendiam muito bem uma mulher executando qualquer tipo de reparo no veículo, né? E quando eu fui pedir para o meu chefe imediato que eu gostaria de atuar nesse segmento, ele disse um não sonoro. Ele falou, pô, mas isso não é coisa para mulher, nós não temos nenhuma mulher fazendo esse tipo de procedimento. Então, nessa hora aí foi um pouco desconfortável, mas eu insisti um pouco e aí eles acabaram me concedendo a vaga ali. E nessa época você já entendia de motor ou não? Ou você entrou assim sem saber e foi? Ou você já tinha alguma coisa lá atrás que você já fazia? Alguma coisa assim? Tudo que eu aprendi foi nessa empresa. O que eu fazia como estratégia para eu absorver um pouco de conhecimento, eu ficava junto ali com os mecânicos mais antigos e tudo que eu sabia eu aprendia olhando, vendo, assistindo eles fazerem, né? Mas eu não tinha nenhum conhecimento profundo antes dessa fase aí de ingressar para a área da mecânica. Era só observação e interesse mesmo na parte de mecânica. Só observação e interesse. E isso vem, assim, alguma coisa de família ou não? Por acaso, nada, assim, da família ter uma mecânica, nada disso? Não, meu pai, minha mãe, enfim, nem os irmãos nunca tiveram nada relacionado à mecânica. Eu fui aí a pessoa da família que desbravou esse segmento, assim, né? Então,
acho que foi uma baita coincidência, eu costumo dizer que foi uma feliz coincidência meu primeiro trabalho ser numa oficina mecânica. Nossa, mas é muito bacana mesmo. Realmente foi o que você buscava e acabou indo aí. E com relação do propósito, tá? Você começou como voluntário na Fundação Casa, foi isso? Exatamente. A história se desenha. Eu comecei a trabalhar no segmento da reparação automotiva. Eu acabei fazendo carreira nessa empresa, onde eu trabalhei por muitos anos. E aí, em um dado momento, eu queria devolver para a sociedade o que a empresa havia feito por mim. Eles Uhum. investiram na minha faculdade, na minha capacitação. E aí eu falei, pô, eu quero devolver para a sociedade. Aí eu comecei a fazer um trabalho voluntário dentro da Fundação Casa, na cidade de Campinas. E aí, de repente, deu um start, assim, né? Deu um clique, que eu falei, poxa, aqui tem meninos que talvez tenham recuperação se eu conseguir trazer um conteúdo sobre mecânica para eles. Que Então, bacana, eu costumo olha. dizer que a escola do mecânico começou dentro da Dentro cadeia. da Fundação Casa, olha que bacana. Então, você já foi fazendo um trabalho voluntário e para consertar a sociedade, tentar consertar o cidadão, né? Dar um rumo para esse pessoal. Olha Uma- que bacana. Isso mesmo, uma perspectiva, Uma né? perspectiva de trabalho, que é Sim. o que, na realidade, deveriam todos, né, que estão não só dentro da Fundação Casa, mas em outros lugares, ter essa oportunidade de ter alguém trabalhando e ensinando alguma coisa para eles. Se bem que hoje já tem muito trabalho assim nas fundações, não? Sim, hoje tem uma boa gama, né, de trabalhos voluntários, inclusive esse de ressocialização, de inclusão no mercado de trabalho, porque esse é o jeito, talvez mais difícil, mas é o melhor jeito Uhum. de realmente reabilitar um cidadão, né? Dando a ele um ofício, um trabalho, algo nesse sentido. Eu Mu- acredito muito nesse tipo de causa. Muito bacana. E aí tem fiquei sabendo também que você grafitou na parede lá, Escola do Mecânico. Como é que foi essa história? Me conta. Essa história é engraçada, porque quando eu tirei o projeto da Fundação Casa, era só um projeto social. Eu não tinha a mínima pretensão nesse momento em empreender. E aí eu mandei um amigo grafitar na parede Escola do Mecânico, quando eu tirei o projeto dentro da fundação, e eu não tinha dinheiro para pagar. E eu falei, eu vou te pagar uma caixinha de escola, você grafita lá. E aí foi quando ele grafitou Escola do Mecânico. E aí que começa a nascer o projeto que vai além do social, né? Hoje a gente chama o nosso negócio um negócio de impacto social. Ah, que bacana. E aí você grafita e as pessoas começam a se interessar por isso. As pessoas começam a passar, né, na rua e percebem, né, que ali é uma escola. Então, aí, nesse momento é que existe uma virada aí de chave, né, entre um projeto que é só social, mas um Hum. projeto que também pode se automonetizar, né, que são os negócios 2,5 que nós chamamos, negócio de impacto social. Uhum. Então, as pessoas começam a parar para comprar o curso. Eu falei, opa, isso Então, pode ser um um negócio. negócio, que bacana. E hoje são 50 unidades, né? Uma marca consolidada e um faturamento milionário. É isso? Ai, a gente tem bastante mercado a ser Hum. trabalhado, mas sim, nós temos 50 escolas do mecânico, né? A gente fala um projeto que começou dentro do presídio. Com 50 unidades hoje é uma coisa bem significativa mesmo. Sim, bem Uhum. significativa. E em todos esses lugares a gente sempre leva o nosso viés de impacto social, que é gerar emprego e renda através da educação. E assim, com todo esse trabalho que você está fazendo, o DNA social continua, você continua focando isso nessas escolas. Sim, isso é uma premissa, né? Esse é um pilar bem importante da empresa, da companhia, porque é a forma em que nós começamos, né? Então, eu olho muito para o resultado financeiro, porque o negócio precisa crescer e se perpetuar, mas nunca perdendo a mira do impacto social que o negócio é capaz de gerar, né? A gente mede, por exemplo, indicadores de empregabilidade do nosso aluno, e a gente conta com um aplicativo que faz esse matching, vai? Esse médio, olha, bacana. E 52% das unidades são lideradas por mulheres. Isso é um número enorme no mercado masculino. Então, você sofre algum preconceito com isso? Existe alguma coisa que você tem que lutar e mostrar que não? Porque hoje em dia a gente fala muito em igualdade, né? Entre masculino e feminino, entre homem e mulher. Você ainda sente alguma dificuldade nesse sentido? Olha, o mercado automotivo ainda ele é
predominantemente masculino. Então, obviamente, existe aí uma certa restrição com relação às mulheres, né? Agora, dentro da escola do mecânico, até por eu ser uma mulher, a gente acaba estimulando outras mulheres a também ocuparem o cargo de liderança, mesmo com os desafios que o mercado no nosso segmento impõe. Hoje, melhorou muito, se a gente considerar como a mulher era vista no setor de reparação automotiva alguns anos atrás, nós tivemos assim uma evolução assustadora. Assustadora não, essa palavra, né, assustadora que eu digo é uma evolução significativa, né? Mas hoje eu percebo que na escola do mecânico a gente faz questão de dividir bem as lideranças entre homens e mulheres, também para dar espaço à mulher em coordenar negócios que são... E são estritamente masculinos, Exato. vamos dizer assim. Exato. Ou seja, a gente hoje chega à conclusão que não existe homem e mulher nesse meio. Pode ser tanto para um como para outro. Está aí um exemplo. Você. Exato. Que bacana. Isso é bem importante. Porque a gente ouve o mercado falar, mas assim, na prática está aí. Sandra Nali, né? Você está aí mostrando que conseguiu vencer nesse campo, né? E aí me fala do Instituto Escola de Mecânico. Como é que nasce isso? De onde veio essa ideia? Bom, o Instituto, né, eu tinha um sonho, assim, em montar o Instituto da Escola do Mecânico, até pela forma que o negócio começou, e é um jeito de eu permanecer com o DNA que a Escola do Mecânico nasceu. Então, nós montamos o Instituto para viabilizar bolsas de estudos, né, para aquelas pessoas que não têm condições em pagarem pela sua própria capacitação. O Instituto ele começou há 3 anos atrás, né? Não é tão simples no Brasil montar um instituto, tem algumas burocracias. A gente enfrentou essa fase e hoje o nosso instituto está ativo. Então, a gente trabalha tanto com concessão de bolsas para as pessoas em vulnerabilidade e alguns projetos pontuais com algumas grandes companhias do nosso segmento, como, por exemplo, a Móbil, a KS, que são empresas que fabricam produtos automotivos e que têm uma vertente dentro da companhia que quer investir em impacto social. Então, elas acabam aportando recurso para a concessão de bolsas para um grupo minoritário de pessoas que não podem pagar pela sua capacitação. Então, o Instituto eu digo assim, a pupila dos meus olhos, assim, né? Eu tenho um carinho muito especial pelo Instituto, porque é lá onde a gente consegue fazer o bem, é lá onde a gente consegue perpetuar todo o DNA do nosso negócio. Entendi. E assim, durante essa... É uma pergunta que eu vou fazer que eu acho que eu nem deveria fazer, mas assim, teve algum momento que você pensou em desistir? Poxa, várias vezes. Empreender no Brasil não é uma tarefa muito simples em nenhum dos segmentos, né? No meu caso, o meu desafio se tornou um pouco mais complexo. Eu sou mulher, loirinha, baixinha, eu costumo dizer, né? No meio desse segmento que até então ainda é predominantemente masculino, e tem todos os desafios de qualquer empreendedor brasileiro, que é uma dificuldade de acesso a crédito. Então, vários momentos você pensa em desistir, você começa a se questionar da sua própria ideia, você se questiona do teu propósito, mas quando a gente deita a cabeça no travesseiro assim e fala, caramba, qual é o legado que eu quero deixar para o mundo? Eu acho que essa é a maior inspiração que vem e que dá aquele injeção de ânimo para a gente não desistir. Não, eu fico encantado de ouvir assim, você vem, começou tudo que você foi fazendo, você conseguiu passar pelos problemas, avançou, montou a escola, montou o instituto, e assim você está caminhando. Isso é uma coisa que, como você diz, no Brasil empreender é muito difícil. Mulher empreender em um campo masculino. Isso é uma coisa, um desafio que eu fico encantado. Porque a gente antes de você estar aqui, a gente lê um pouco da tua história, mas assim, ouvindo você falar, realmente é um exemplo para as mulheres. E hoje em dia você vê mulheres querendo empreender ou fazer unha, ou fazer bolo, fazer pão e vender, e as pessoas às vezes desistem por nada. E você, nesse campo, é uma coisa que é inspiradora demais. Uhum. Eu acho que é encantador. Encantador. Eu fico, obrigada. Tá? E assim, com tanto realizado, você tem alguma coisa ainda que... Lógico que deve ter. Você é uma sonhadora que concretiza tudo que você quer.
Mas, assim, tem alguma coisa ainda que você, ou várias coisas que ainda você pretende, foca e fala, não, eu vou continuar, eu vou fazer isso, porque praticamente você fechou o ciclo, né? Ou Uhum. ainda não? Não, acho que eu Não, tenho. né? Então vamos ouvir o que que... Eu acho que meu sonho grande é tornar a escola do mecânico e a escola do funileiro uma das maiores redes de ofício do Brasil, mas muito com um viés de social, né, de impacto social, de realmente resolver um problema que o nosso país tem, que é da falta de empregabilidade, né, e também da falta mesmo da educação profissional, que eu digo, né. Então, muitas pessoas estão por aí nas ruas à mercê de uma série de coisas que não é um trabalho, muitas vezes porque não teve uma capacitação adequada, não tem uma profissão, não tem um ofício digno onde ela possa entrar e realmente fazer renda e transformar a vida dela e da família dela. Então eu vejo que nós temos aí um potencial muito grande a ser explorado no Brasil e talvez até fora dele. Então o meu maior sonho assim é realmente colocar a escola do mecânico em todos os estados brasileiros e nos principais municípios onde uma escola do mecânico cabe, né? A gente tem todo um Nossa, que estudo. maravilha. E, e me diga uma coisa, com toda essa... Você já me falou, ficou alguma mágoa de alguma coisa que você não conseguiu fazer nesse período todo? Alguma coisa assim que, puxa, eu gostaria de ter feito isso e não consegui fazer? Olhando para trás, assim, da tua vida. Olha, não sei se diria mágoa, mas eu acho que sempre tem, né? A gente, nem tudo que a gente planeja sai como a gente planeja, né? Tipo, Uhum, eu brinco, costumo dizer, né, que a expectativa é uma bolinha perfeita e a realidade é um nó só, né? uhum. São vários nós ali. Mas eu acho que uma das coisas que eu poderia ter feito, talvez eu devesse começar a escola do mecânico alguns anos antes do que eu comecei. O medo, ele paralisa as pessoas, a gente tem uma necessidade de segurança, então acho que esse é um pesar. E talvez ter montado a escola do funileiro também antes. Eu abri a escola do funileiro, é recente o projeto, que é Uhum. também uma vertical de ofício, e eu poderia ter feito isso antes. Acho que esses são os meus dois maiores pesares, assim. E, e hoje, tá? Se você pudesse mandar um recado para aquela menina de 14 anos, ou para aquele menino também, né? Sim. Porque eu acho que não só para a menina, para o menino também, dirigindo Fusquinha, que hoje em dia a gente nem tem mais Fusquinha, né? Nem sei que carro que a gente tem hoje. Ah, que recado você daria para essa pessoa que está buscando alguma coisa na vida, que não tem perspectiva? Que hoje, o que você falou, o nosso país é um país que eu acho que ele acaba com a perspectiva das pessoas, do jeito que estão indo com as escolas, Sim. com a educação. E quando a gente vê pessoas como você liderando, trazendo essas coisas, é muito encantador. Como você tem outras pessoas, mas é um número muito pequeno ainda de pessoas que fazem isso. Aliás, é um número muito grande, mas que nesse Brasil todo quase não aparece. Uhum. Mas eu acho que você está aí para mostrar que pode aparecer. Que recado você daria para esses garotos que estão começando lá atrás? Bom, eu daria o recado seguinte para o pessoal que tem 14 anos. A primeira coisa é acredite primeiro nos seus sonhos, assim, não deixe que ninguém pode os seus sonhos. Essa é a primeira coisa. E dizer também que tudo depende mais de nós do que do outro. Muitas vezes a gente fica esperando do outro, a gente fica esperando um recurso financeiro, a gente fica esperando alguma coisa, e na verdade eu posso falar com conhecimento de causa. Eu venho de uma família muito simples, com pouquíssimos recursos financeiros, e hoje eu tô aqui para provar que é possível quando você faz as coisas com disciplina, estuda, foca em algo, né? Eu vejo que hoje esse pessoal adolescente desvia muito o foco. Se você quer construir algo grandioso, quer transformar a sua vida, da sua família, comece focando em algo. Acho que esse é o maior recado. E primeiro, acreditar no seu potencial e no seu propósito aí, independente do alheio ou do E eu externo. acho que hoje também a gente tem que aproveitar os canais que nós temos hoje, que hoje nós temos redes sociais aí que entram dentro das nossas casas, da vida dos nossos adolescentes,
trazendo tanta porcariada, tanta coisa, e eu acho que uma das funções hoje de alguns influencers, alguma coisa, é influenciar nessa parte. Sim. Mostrar que existem pessoas que estão trabalhando, que estão lutando, que venceram nos mais diversas áreas. Tá aí a prova de você, que você era uma menina do interior de São Paulo, tá? Hoje é uma empresária com 50 escolas. 50 escolas, não. 50 escolas, não é isso? Isso. 50 escolas. E existe alguma, assim, algum sonho de ir para fora do Brasil ou não? Sim, existe. Existem vários países que a mecânica é muito parecida com a do Brasil, né? A frota circulante do mundo hoje ela é muito similar, né? Então, em alguns países também tem uma falta de mão de obra acentuada no nosso segmento, existe um blackout de mão de obra no nosso segmento. Acho que todo ofício manual, a gente está passando por um momento de blackout, assim, né? Dessa mão de obra mais específica ou mais técnica. Que a gente acha que ia acabar, né? Que com a inteligência artificial tudo ia ser resolvido, não, né? E não, essa é a mentira que contaram para nós. É uma mentira que contaram para Então, eu percebo um grande potencial em vários países. Claro que eu tenho um plano, né, em escalar primeiro no Brasil, aqui é o meu país. Eu acredito muito no potencial do nosso país, mas existe uma oportunidade de mercado gigantesca em alguns países aqui circunvizinhos que a gente pretende atuar aí ao longo dos próximos anos. Então, a gente tem certeza que a mão de obra ainda vai ser muito utilizada. Com certeza. E acho que no nosso segmento, o que acontece, né? A gente fala-se muito da tecnologia dos carros. Só que o mecânico, o profissional da mecânica, ele não consegue acompanhar a tecnologia que as montadoras empregam nos veículos. Isso cria-se um gap gigantesco entre o que o mecânico sabe fazer versus o que o carro tem de tecnologia. Então, eu costumo dizer que a escola do mecânico, ela será, por alguns anos, muito necessária ainda. Por longos anos, né? Não é Sim. por longos anos. Por longos Acho que anos. nunca, né? A gente, assim, num futuro de 50 anos, 100 anos, não vai ter tanta mudança ainda. Porque o homem ainda é necessário. Sim, até por uma questão da humanização, né? Eu costumo brincar, assim, nas minhas palestras, né? Que o AI, ele pode vir e fazer 1000 coisas. Ele pode te dar ali o diagnóstico perfeito num scanner automotivo. Mas não é ele que vai lá ainda trocar a pastilha do carro, ouvir o o barulho do motor. Não é ele que vai trocar o óleo do carro, sabe? E, sobretudo, essa humanização que, no final do dia, quem dirige um carro, quem é dono de um carro que leva numa oficina mecânica, é um outro ser humano. E que, no final, ele quer ser ouvido, ele quer saber como a máquina dele funciona. E o brasileiro é apaixonado por carro, e aí ainda isso é um ponto a favor aí para o nosso segmento. Muito bacana, muito bacana. Nossa senhora, foi tão rápido que eu tô encantado com as coisas que eu ouvi de você. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Alguma mensagem que você gostaria de deixar, assim, para as pessoas? Porque eu acho assim, você já é um exemplo. Eu olho para você, você tem uma energia incrível. Obrigada. Tá? Eu estava até assim meio constrangido de conversar com você. Nossa, me deixou super à vontade e de uma simpatia, de uma leveza incrível. Obrigada. Eu acho que o recado que eu gostaria de deixar para as pessoas é que para elas acreditarem nos sonhos delas, assim, e não deixar que o medo as paralisem, né? Eu acho que a grande mortalidade do sonho das pessoas é o medo. O medo, ele é bom, ele é essencial porque ele nos dá segurança. Mas quando ele invade o nosso limite, que é o de sonhar e de viver o sonho, o propósito, ele nos atrapalha. Então, acho que esse seria o recado, assim, que eu gostaria de deixar. E se alguém for do segmento automotivo, precisar de mão de obra, a Escola do Mecânico tem um aplicativo Emprega Mecânico que pode ajudar muitas oficinas mecânicas e, por outro lado, a oficina também ajudar alguém que não tem trabalho. Então, a gente está com a Sandra Nali e logo, logo, nos nossos cortes, no nosso podcast, vai estar lá o Instagram dela, tá? Vocês sigam a Escola de Mecânicos. Este foi mais um Pano de Fundo podcast, onde faz e acontece. Tem finalmente seu espaço.
É isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Até lá, pessoal.